Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí, mais uma aula do Tio Sam para você, tá? Vamos tratar sobre a urbanização brasileira, tá? O início da urbanização, ela se dá no final do século XIX, tá? E acelerou mais no século XX, ok? Com a industrialização no território brasileiro. Lembrando que fomos um processo mais lento, um processo atrasado, né? Em relação à Europa, especificamente na Inglaterra, que começou em meados do século XVIII. Tá? Então, lembrando que nós começamos no final do século XIX e acelerou e agravou mais no século XX, tá? Em especial no ano de 1950. Segue o tio Sam aí. Pois bem, o processo de urbanização brasileira, né? O maior aumento da população urbana em relação à população do campo, ou seja, é quando o ritmo de crescimento da população urbana é superior ao ritmo da população rural. Então, a urbanização, que é o crescimento e desenvolvimento das áreas urbanas, se dá, né, por esse crescimento da população da cidade em relação à população do campo. Então, temos um fator aí que chamamos de êxodo rural. Mas com relação a outros fatores, né, do processo de urbanização, um deles é o marcante, né, é o processo de industrialização, tá? O que motivou a migração para as grandes cidades que, que passam a polarizar a economia do país, tá? Em especial a região sudeste, aí no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, certo? Lembrando também a grande importância do estado de Minas Gerais, tá? Outra questão também, né, um fator interessante é a modernização do processo produtivo do campo, ou seja, a implementação de máquinas, né, que vão absorver cada vez mais a mão de obra, certo? Então o homem está sendo substituído pela máquina e aí ele vai entrar no processo do êxodo rural, onde ele vai migrar para as grandes cidades e aí aumenta a questão do desemprego e a questão da moradia. Outro fator também, né, somente aqui no Brasil, foi a mídia, a comunicação, a televisão, né, que através de meios de comunicação, como rádio e televisão, seduziam a população rural a migrar para as grandes cidades. Nesse caso aí, Rio de Janeiro e São Paulo em destaque. Fazendo uma análise da taxa de urbanização, né, quando a gente vai para o ano de 1940, você pode muito bem ver na sua telinha aí, não é? Nós tínhamos uma população, digamos, urbana em torno de 30% e 70% aproximadamente da população rural. Tá? Aí quando a gente vai para o ano de 2010, nós já temos um percentual bem diferente, né? Houve uma mudança aí brusca e radical, né? Então você tem quase 85% vivendo em áreas urbanas, tá? E 15% aproximadamente em áreas rurais. Isso é a questão da urbanização no território brasileiro. Como nós estamos em 2020, então esse percentual pode chegar a 87 aproximadamente, 87%, né, vivendo em áreas urbanas e 13% vivendo em áreas rurais. Aí vem essa pergunta aí, né? Quando ocorreu a industrialização tardia? A industrialização tardia ou retardatária, como o nome diz, ocorreu com atraso em relação à industrialização clássica, tá? Iniciando apenas no final do século XIX em poucos países, como o Brasil ou México. E no século XX, né, na imensa maioria dos países do Sul. Essa industrialização difere dos outros dois tipos por várias razões. E aí você tem, né? No caso no Brasil foi a partir de 1950, né? A gente tem aí a questão da industrialização. Então, no geral, nos países, né, emergentes, nós temos uma base aí, né, que é final do século XIX, como eu falei no início da aula, e agravou e acelerou mais no século XX, beleza? Impactos da industrialização. Item 1, né, concentração do processo industrial na região sudeste, não é? A industrialização nas cidades brasileiras, somente na cidade de Rio e São Paulo. Então, Rio e São Paulo estão na região sudeste. Lembrando que a região sudeste é composta por 4 estados, né? Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, né? E aí você tem a concentração em especial, destaque São Paulo e Rio de Janeiro.
grande fluxo populacional para essas cidades, como nós vimos, né, nos slides anteriores, tá? Maior distinção entre classes sociais, tá? Maior distinção dos bairros, né, os bairros industriais, residenciais de classe alta, de classe média e de classe baixa. Então você vê, é nítido, tá, na região de São Paulo, essa distinção dos bairros, tá? Além disso, a industrialização ela vai trazer os problemas ambientais e os problemas urbanos, tá? Não esquecendo aí dos problemas sociais urbanos nesse contexto, ok? E aí você tem a concentração, né, industrial, concentração populacional nessas regiões em destaques, tá? Então, quanto maior, tá, essa bolinha aí, a maior concentração, tá certo, da população e do crescimento e desenvolvimento dessas áreas urbanas, em especial as cidades, tá certo? Então você tem São Paulo, você tem Rio de Janeiro em destaque, que é na região sudeste, ok? Não esquecendo aí de Minas Gerais e Espírito Santo também, beleza, gente? Chegamos no final de mais uma aula aí, tá certo? Na próxima aula a gente continua. Tenham bons estudos e até lá. Valeu!